Bom, e ainda falando sobre a chuva, o Rio de Janeiro está em estado de atenção e a gente acompanhou também a situação no Maranhão. Mais de 35 mil famílias em 64 municípios estão desabrigadas no estado do Maranhão em razão da chuva que atinge o estado nas últimas semanas, vem atingindo nas últimas semanas. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe, gentilmente nos atende, Coronel Célio Roberto de Araújo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Tudo bem, Coronel? Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza por nos atender. Bem-vindo. Bom dia, Coronel Célio Roberto, comandante-geral do Corpo de Bombeiros e também coordenador estadual de proteção e defesa civil. Bom, comandante, de que maneira os trabalhos estão em andamento nessa segunda-feira? Ontem o presidente da República esteve aí. Como que é possível fazer essa coordenação, já que muitas áreas em inúmeras partes do estado foram atingidas, não é? Pois bem, inicialmente, vale ressaltar que o governador Carlos Brandão, ele instituiu ainda no dia 25 de janeiro deste ano, o comitê gestor para assistência às famílias que passam por esse problema grave que aqui o Maranhão tem de intensas chuvas. É um desastre natural e nós tínhamos já uma previsão, por isso mesmo já quando a grande ilha de São Luís, que é composta por 4 municípios, dentre a capital e os municípios de São José de Ribamar, Passo de Lumiar e Raposa, recebeu um grande volume de chuvas, cerca de aproximadamente 152 milímetros. Naquela ocasião foi decretado situação de emergência pelo governador para os 4 municípios. Nós tivemos, entrando o mês de fevereiro e com maior intensidade no mês de março, a ampliação dos números de municípios que passaram a sofrer com o excesso de chuvas. Os principais rios que cortam aqui o Maranhão, todos eles encheram muito, ficaram com seus níveis acima do nível normal, com isso deixando muitas famílias desabrigadas, que já totaliza aproximadamente 8 mil famílias que estão desabrigadas. Nós temos, além dos 64 municípios que estão com decreto de situação de emergência por conta de intensas chuvas, nós temos o município de Buriticupu, que tem decreto de estado de calamidade pública por conta de vossorocas. É claro que essas vossorocas, elas também tiveram agora o aumento da sua erosão em razão do excesso de chuvas. Mas aí é um outro desastre decorrente também do excesso de chuvas. O estado de calamidade pública, só para esclarecer, é que o município já não consegue mais resolver sozinho o seu problema sem a ajuda dos entes estadual e federal. Comandante, na sequência, a pergunta de Amanda Klein. Coronel, bom dia. Desses 12 milhões que a União já viabilizou, né, já mandou para o Maranhão, onde devem ser concentrados esses recursos? Essas pessoas, os desabrigados e desalojados, eles moravam principalmente em regiões de risco. O que o Estado pode fazer para melhorar a condição de vida, programa de moradia, o que é planejado em médio e longo prazo para que essas famílias tenham uma condição mais segura? Aqui no estado do Maranhão, nós temos já esse mapeamento feito pela Defesa Civil do Estado, tem um histórico de cheias dos rios que desabrigam essas famílias. Então, esses ribeirinhos, eles são pessoas que moram, evidentemente, em áreas de risco. Isso depende muito do período chuvoso, da intensidade do período chuvoso, como tem acontecido esse ano. Então, tem anos que chovem mais, outros menos. Nós estamos aqui nos aproximando, por exemplo, do ano de 2009, que foi um ano que nós temos como um histórico daqueles anos registrados como os mais chuvosos aqui no estado do Maranhão. Esse trabalho de levantamento dessas pessoas que moram em áreas de risco, sobretudo os ribeirinhos, requer que tenha planos de trabalho feito no sentido de fazer a remoção dessas pessoas. O leito do rio ele é dividido em leito menor e leito maior. É claro que nesse período de intensas chuvas, o leito maior ele transborda
atingindo essas famílias que moram nas suas margens. O trabalho que tem que ser feito agora é nesse sentido, de remover essas pessoas para uma habitação em local seguro, para que não passe todo. Estamos com o Coronel Célio Roberto de Araújo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, falando sobre os trabalhos de resgate e também o drama da chuva. Agora sim, Coronel, pode complementar o que o senhor estava respondendo, por favor. Pois bem, então é necessário que se faça um grande estudo, um grande plano de trabalho que envolve, além do governo do estado com os municípios que são afetados, também a União, no sentido de que se tire essas pessoas que moram às margens desses rios e se construam casas num local que elas possam habitar de maneira segura, né, a fim de que não venham ser afetadas quando nós tivermos um ano como esse, em que você tem uma intensidade maior de chuva. O rio, como eu disse antes, na verdade ele está ocupando o seu espaço, o seu leito maior, ele extravasa, quando nós temos um período como esse. Então, a solução que se tem que trabalhar a partir de agora é essa, de uma vez por todas e de forma definitiva, fazer aí a retirada dessas famílias, colocar em locais seguros. Coronel Célio Roberto, a pergunta agora de Luiz Felipe Dávila. Coronel Célio, bom dia. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise quais são os desafios de curtíssimo prazo para resolver a remoção dessas pessoas. Eu diria de médio prazo, que é uma questão não só da remoção dessas populações desses lugares de risco, mas também uma recuperação ambiental para evitar que essas erosões, como o senhor bem disse, continuem afetando a vida, né? E de longo prazo, aí uma política que nós precisamos para, vamos dizer assim, criar uma vocação econômica condizente com as questões regionais e não deixar com que exista vamos dizer, uma exploração local que às vezes acaba agravando a questão ambiental. Então, como ver a questão ambiental, a questão imediata, que é a remoção dessas pessoas, e essa de médio prazo? Pois bem, essas famílias ribeirinhas, elas cresceram às margens do rio, talvez pela ocupação principal, a pesca, né, é uma delas. E também, no começo dessas cidades, o principal meio de transporte era por via aquática. E isso foi favorecendo com que eles permanecessem. Nós temos algumas regiões do país, como na região norte, que as pessoas até adaptam as residências em razão das cheias do rio. Mas aqui no Maranhão já não comporta mais essa realidade. É necessário, sim, se fazer um trabalho que vai requerer todo esse somatório de esforços, de multiagências, trabalhando tanto para ver a questão da preservação ambiental, com a recuperação das matas ciliares. E é claro que antes disso tem que se retirar as famílias para que essas zonas ribeirinhas ali sejam replantadas e que essas pessoas não retornem, porque não basta só retirá-las. É preciso que se providencie a recomposição da mata ciliar de maneira que elas não venham ocupar novamente. Então, passa aí por um grande trabalho que envolve, né, políticas públicas e principalmente de cunho social. Agora, Coronel, para que todas essas tarefas sejam realizadas a partir dessa segunda-feira, para socorrer principalmente essas mais de 35 mil famílias afetadas, qual o principal tipo de ajuda na prática o Estado precisa por parte do governo federal ou de doações? Seria preciso dinheiro, material, força humana? Olha, a primeira medida que se impõe, no caso como esse, é nós tratarmos de preservar as vidas, de proteger o cidadão. Então, é retirar do local de risco e colocar em abrigos. Como nós temos um ponto favorável, se é que se pode dizer assim, no caso das enchentes dos rios, que acontece de forma gradual. Então, a gente faz o monitoramento dos rios, à medida que eles vão subindo, nós vamos retirando aquelas famílias que são afetadas. E esse trabalho aí é o emergencial, é aquele que tem que fazer logo de imediato. Depois, o governo do estado tem apoiado os municípios
com o auxílio de ajuda humanitária, fornecimento de cestas básicas, e naqueles municípios que nós temos restaurante popular, tem sido distribuído refeição pronta. Já foram distribuídos mais de 200 mil refeições nesses locais. E o trabalho que tem sido feito é de forma intensa. Nós vamos sempre renovando, toda semana tem trabalho de distribuição de cestas à medida em que os municípios vão precisando. A coordenação tem sido feita aqui pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, com o apoio de outras secretarias do Estado, como a Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura, ou seja, são secretarias e órgãos do governo do Estado que têm transversalidade aí com essa temática do excesso de chuvas. Coronel Célio Roberto de Araújo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, mais uma vez muito obrigado pela gentileza, estaremos acompanhando os trabalhos por aí, até a próxima, um abraço.